a Batalha Imortal de hoje, eu diria que é os grandes vilões, né, de suas respectivas obras. E se o Kishimoto não tivesse matado um deles da pior forma possível, mas acontece. Calma, cara, pera, espera um momentinho só pra começar a criticar o Madara, tá ligado? Bora, tipo, a gente tem que fazer um vídeo separado só para isso, tá ligado? Bora. Pô, eu tentei gravar essa porra com o Kleber, não deu certo, não tem o que fazer. Então eu vou ter que gravar essa porra sozinho mesmo. Mas pra não deixar no vácuo, vou dar uma divulgadinha aqui no canal do menino Kleber, onde o link do canal dele vai estar aqui na descrição para quem tiver interesse. Sobre o Madara, o foco do vídeo é tentar apresentar um ponto de vista meu um tanto peculiar do porquê eu não gosto muito do Madara como personagem. Enfim, né? Mas antes de apresentar esse ponto, se inscreva no canal, dá like, compartilha. Compartilha aqui pra gente poder continuar. E agora sim, família, bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Antes de qualquer coisa, é interessante ressaltar que o Madara, embora ele só vá aparecer lá pro meio do Shippuden, a presença dele da obra, o preparativo por trás do personagem, é um negócio gigantesco, é um negócio que vem desde o clássico. Desde o clássico tinha algumas citações do Madara dentro da obra, tanto né, que a luta final do clássico é no Vale do Fim, onde a gente tem literalmente ali duas estátuas, uma do Hashirama e uma do Madara. E é dito, né, nesse momento que foi lá onde eles tiveram o seu primeiro e último duelo. Então, de fato, a presença do Madara não é um negócio que apareceu do nada, tipo, não é um vilão aleatório que, tá bom, se ele perdeu ali de uma forma meio merda, meio foda-se, porque é só um de vários vilões da obra. Não, o Madara, ele era pra ser o vilão principal de Naruto. Aí você pode até falar, porra, mas não é porque ele foi citado desde o clássico que... Não, ele é o vilão principal. Não, de fato. Mas se você for analisar bem, tudo o que acontece dentro da obra tem uma certa influência do Madara. Desde a criação de Konoha, a intriga dos Uchihas que levou ao massacre do clã Uchiha e consecutivamente ao nascimento do arco de vingança do Sasuke, que moveu boa parte da obra. Foi ele que manipulou o Obito e jogou ele no seu lado, o que fez com que ele despertasse a raposa de 9 caudas em Konoha e levasse a morte do quarto Hokage e o selamento da mesma no Naruto, o que basicamente fez com que a obra acontecesse. Foi ele que deu a ideia da criação da Akatsuki, o que acabou levando ainda mais dentro da intriga do Sasuke em busca de vingança, porque o Itachi era da Akatsuki, em partes, uma parte ali do Orochimaru, porque por um bom tempo o Orochimaru também foi, e a morte do Jiraiya, que consecutivamente fez com que Naruto aprendesse a controlar o poder do sábio dos 6 caminhos. Então você consegue ver que dentro de Naruto a ideia do Madara moveu toda a obra. Então um vilão que moveu a obra nesse nível merece ter uma resolução boa dentro do anime. Ele é o grande vilão desta obra, vocês conseguem me entender? Mas no final das contas, ele teve a morte mais merda que você pode imaginar. E aí acho que entra o meu problema relacionado a isso, meio quase diretamente, é a Kaguya. A Kaguya ela não foi feita para ser o vilão final de Naruto. Existia sim algumas citações dela, antes dela de fato aparecer, mas de longe ela não teve a mesma construção dentro do universo que o Madara teve. Só meter que, não, ela foi quem estava por trás do Madara esse tempo todo, só empobrece as coisas. Porque a questão do Madara não é só que ele estava por trás de tudo de uma forma sigilosa e secreta. Também, mas é que o jeito que ele move a trama é de umas formas até meio indiretas. Tipo, é um negócio que ele nem pretendia fazer direito
e acabou meio que ajudando a mover a trama dessa forma. Além disso, assim, a preparação que se teve da Kaguya é uma ou outra estação da personagem. A preparação que se teve em cima do Madara se leva muito além disso. O suspense por trás do Madara foi construído o Shippuden inteiro. Com a ideia ali do Tobi falando que é o Madara, citando várias e várias vezes que é o Madara. Então se cria um suspense por trás do Madara muito forte com isso. Essa imagem do Madara foi construída muito bem feita, muito aos poucos, até de fato aparecer o Madara. E aí você fica com a dúvida, mas tá bom, se o Madara não é o Tobi, quem é o Tobi? E isso considerando que o Madara ser citado ali sendo Tobi e o Madara de fato aparecer, tem uma distância longa de episódios. Então houve uma construção em cima da figura desse personagem para introduzi-lo dentro da obra, para no final ele não ser essa ameaça toda que representam para ele. Dele ser só mais um dentro de uma régua infinita de seres que estão manipulando outros seres até o fim do universo. E esse é o meu problema com o Madara. Eu acho que toda a construção em cima dele, toda a construção foi colocada em voga dentro do personagem, levou a nada direito. Mas você pode pensar, tudo bem, mas tem cenas muito da hora envolvendo o Madara. Ele na guerra, lutando contra os soldados ao mesmo tempo, ele contra os Kages. Realmente, é legal, é da hora. Mas meio que só também, né? Ele é o típico personagem que ele aparece, faz algo muito da hora, muito maneiro, mas não se aprofunda muito dentro do que de fato é o personagem. E também, nenhum problema existir personagens assim. Alguns dos meus personagens favoritos do mundo dos animes seguem essa linha de escrita. Mas eu acho que a grande diferença desses personagens pro Madara é que eles mantêm essa constância até o final deles. O Madara não. O Madara abandonam a ideia do personagem na metade do caminho e só colocam alguém muito mais pica pra resolver a questão dele, porque ele por si só não foi capaz de cumprir sua função completamente. Então como é que um personagem assim pode ser considerado bem escrito? Muita gente poderia até colocar aqui, ah não, mas o Madara não é só isso. Ele tem ali uma relação legal com o Hashirama. A história por trás do personagem é muito bem escrita. E assim, a história dele com o Hashirama não é ruim. A ideia é que o Hashirama e o Madara conseguiram unir duas nações em guerra em prol da amizade, porém, graças à ambição do Madara em querer ter mais e mais, ele joga isso fora em cima de ir atrás de realizar a mesma coisa que os seus antepassados fizeram por décadas e décadas e acabou levando à morte de muitos deles. E a morte de algumas das pessoas que o Madara mais amou em toda a sua vida. É uma reflexão interessante para o personagem. Mas o anime nem trabalha muito essa parte do personagem, infelizmente. Você tem ali os flashbacks mostrando a origem dele com o Hashirama. Quando ele morre, ele tem uma conversinha final com o Hashirama. Mas fica nisso. Se o Madara fosse um personagem que ficasse preso dentro de flashbacks sobre o passado que constituiu Konoha, ele seria um bom personagem secundário meio irrelevante para a trama principal. Mas quando trazem ele para a trama principal, sobre o objetivo de ser o grande vilão final da obra, e nem isso cumprem, eu acho que ele só acaba ficando um personagem meio perdido nesse turbilhão de ideias que Naruto tentou apresentar pra gente nesse meio tempo todo. E por causa disso, eu gostaria de citar o exemplo do Madara que deu certo, o Aizen de Bleach. O Aizen tem a mesma questão, ele é o cara que manipulou toda a Soul Society, e todos os acontecimentos da obra foram premeditados por ele, para ele conseguir um grande poder final e realizar um ultimato. Ele foi o grande vilão que foi construído para ser o Big Boss da obra. Todos os arcos do anime resultavam em um confronto inevitável contra o Aizen. E incrivelmente, ambos tiveram meio que a mesma crítica em voga dos dois, que é, a obra inteira foi trabalhada para ser o Aizen, o grande vilão dela, mas no final das contas nem foi ele. Mas acho que a grande diferença do Aizen pro Madara é, o Aizen coloca em voga um grande final na luta contra o Ichigo. Todo o anime foi construído para aquela batalha, e quando ela finalmente chega, ela faz jus a tudo que você esperava dela. E num grande ultimato do Ichigo, onde ele perde os poderes, ele consegue derrotar o Aizen, fazendo com que todo o trabalho que foi feito em cima do personagem não tenha sido simplesmente em vão. Ele não foi o grande vilão no final da obra,
mas a obra sabia a importância que o personagem tinha e decidiu recompensar o espectador que acompanhou a obra por tanto tempo através das atitudes daquele personagem, para que quando a gente finalmente tivesse o desfecho dele dentro da obra, fizesse jus a tudo que o personagem fez até ali. A luta do Ichigo com Aizen, mesmo que o Ichigo tenha sobressaído bastante por cima dela, não foi encerrada sem consequências. O Ichigo teve que sacrificar um dos bens mais preciosos dele para conseguir derrotar o Aizen. Ele teria que se despedir de todos os amigos que levaram ele até onde ele estava naquele momento para conseguir finalizar o Aizen. E ainda deu o ultimato com o Urahara, que perdeu tudo o que tinha em sua vida por causa dele, e deu para ele a grande vingança que nós espectadores esperamos por tanto tempo. Isso sem tirar o mérito do Ichigo de ter conseguido derrotar o Aizen no final. Então, o que Bleach fez foi conseguir finalizar o personagem de uma forma boa, mesmo não sendo o final da obra ali, traçar consequências reais até mesmo com a derrota do personagem, dar destaque ao protagonista para conseguir isso, e ao mesmo tempo encerrar o arco pendente dele com outro personagem que era o Urahara. No final das contas, é interessante como personagens tão iguais dentro de suas respectivas narrativas, mas como um deles teve o pior desfecho que você conseguiria imaginar, jogou em fora todo o arco que ele foi construído até aquele momento, fazendo de uma construção que durou centenas de episódios completamente inútil, enquanto mesmo tendo o problema de não encerrar a obra com um vilão destinado a ser o Big Boss dela, conseguiu contornar todos esses problemas e entregar o desfecho perfeito para aquele personagem. E sobre esse prólogo, eu encerro minha parte aqui. Mas enfim, né? O que vocês acharam do que eu disse aqui? Gostaram? Desgostaram? Escreva aí nos comentários a sua opinião sobre o que foi dito aqui. Compartilhe este vídeo para seu amigo fã de Naruto e fã de Bleach. E vê se eles concordam com o que eu disse. Se concordam, se discordam. Deixe eles aqui comentarem as suas respectivas opiniões. Enfim, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então até, família. Até, valeu, falou e tchau.